Fala minha galerinha do nono ano, boa tarde, né? Desejo que vocês estejam bem. No nosso primeiro conteúdo a gente viu origens e bases do mundo global, né? A gente viu a questão do nunca estivemos tão próximos e a ideia de como tudo começou, né? A partir das primeiras economias mundo, a questão de globalização, as questões de proximidades e tudo mais. E aí a gente viu dentro desse contexto, conforme eu já falei, né? A ideia de globalização, que é uma espécie uma espécie antiga e avançada, né, do capitalismo, né? Ele é um processo antigo, essa globalização, interligação entre povos, entre economias, entre culturas, né? É uma interligação, é um processo antigo que, porém, só vem ser utilizado nos termos mais atuais, né? Então, conforme o combinado, né? Hoje eu estarei trazendo para vocês um pequeno vídeo explicando as fases dessa globalização, tá? Então, a primeira fase da globalização, ela se deu diante de um contexto histórico denominado Grandes Navegações, tá? O que foi isso de Grandes Navegações? Foi o período na qual povos, né, grandes civilizações se lançaram ao mar em busca de novos ambientes, novos lugares, né? Novas terras, em busca de novos comércios, novas rotas comerciais e marítimas, busca de novos processos de alimentação, né? Processos de lucro, em busca de lucro. Então tá aí a ideia de ainda ser continuação do capitalismo, tá bom? Então a primeira fase ela é caracterizada por essas grandes navegações, na qual civilizações se lançam ao único caminho que se tinha mais possível, que era mar, né? Então se lançam ao mar em busca dessas novas rotas, né? Aqui eu cito para vocês que os pioneiros nessa busca e nessas rotas aí foram Portugal e Espanha, por estar privilegiados pela sua posição geográfica, tá? Então os primeiros que se lançaram aí foram Portugal e Espanha, pelo seu privilégio de posição geográfica, né? Virados para o oceano. Passados algum tempo, ingleses, franceses e holandeses também se lançaram ao mar. Então aqui, isso aconteceu mais ou menos por volta do século XV, tá? Tá aí período de Idade Média, né? Mais ou menos. Início do século XV, entre século XV e XVI, alguma coisa do tipo, né? Então, se lançaram ao oceano em busca dessas grandes partes, né? Em busca de novos mercados, novas regiões, né? Que eram isoladas até então, e aí elas foram sendo favorecidas com essa expansão do comércio, tá bom? Quero dizer a vocês que nesse processo, resumidamente falando, né? Nesse processo aqui, tu tem um surgimento e um desenvolvimento grande da Inglaterra, principalmente, tá? A Inglaterra é muito responsável por um grande processo dentro dela, tá? Um grande processo interno de desenvolvimento de produtos, principalmente, né? Ia buscar matéria-prima nas colônias, né? Nos impérios coloniais, trazia para sua metrópole, para o seu país, e lá fazia transformação dessa matéria-prima em produtos necessários, né? Para obter lucro, né? Então a segunda fase do capitalismo, vou mostrar aqui para vocês, ela é caracterizada, né, por impérios coloniais. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Ela é caracterizada por impérios coloniais, né, que acontece mais ou menos na segunda metade do século XIX, né, e até chegar ao processo da Segunda Guerra Mundial em 1945, tá? É uma expansão de dominação política, econômica e militar. Essa é a segunda fase da chamada globalização. Nesse processo aqui aparece muita inovação técnica, né, aplicada à indústria, como transporte, telecomunicações, expansão de ferrovias, como eu falei para vocês, a Inglaterra foi precursora nisso aí, né, em invenções de ferrovias e tudo mais, né?
Então contribuíram muito para agilizar e ampliar, né? Na terceira fase, tu tem um aumento louco, né? Um desenvolvimento amplo da cultura mundial, da cultura tecnológica mundial, né? Porque a terceira fase ela se deu no processo da Guerra Fria, que foi um conflito caracterizado por blocos, né? Capitalistas e socialistas. Não houve uma guerra militar em si, um embate militar, mas sim uma corrida armamentista e tecnológica, né? Eles começaram a luta por desenvolvimento e avanços, né? Em tecnologia, informática, telecomunicações. Ele durou essa terceira fase de 1945 a 1989, tá? Foi o período de desenvolvimento da internet, né? Não com tanta força que se tem hoje, nem com tanta força que se tinha já como antigamente, né? Que antigamente ela surge mesmo com força no final da Guerra Fria. Então, assim, essa terceira fase, eles disputavam esses dois blocos, né? Capitalistas e socialistas, mas o cume principal foi o desenvolvimento de técnicas, né? Se lançaram ao espaço, né? Em busca de inovações tecnológicas, inovações técnicas para um provar o outro que era melhor. E isso quem cresceu foi o planeta, né? Pela questão desse embate, dessa luta, dessa disputa. E aí o planeta Terra quem se desenvolve e cresce bastante, tá bom? Na quarta fase, que é a última fase da globalização, nós temos o final do período da Guerra Fria, né? E entramos no período chamado Revolução Técnico-Científica Informacional, tá? Aqui nós temos avanço de conhecimento em diversas áreas: informática, telecomunicações, robótica, biotecnologia, química, entre muitos outros. Tá bom? Provocou muitas mudanças na história da humanidade, principalmente em circulação de mercadorias, transportes de carga e passageiro, tá? Bem como também uma difusão até de culturas, né? De culturas e artigos de consumo, tá? É nesse período aqui que nós estamos vivenciando hoje, tá bom? Antigamente os processos mais lentos, as viagens mais lentas, e hoje a gente passa por um processo muito mais forte, muito mais alto. Então essa quarta fase é a fase que a gente está desenvolvendo hoje, está vivenciando hoje. Todo esse mundão que você está pensando que já existiu prontinho para você, ele está presente a partir de processos, né? Como a gente viu da globalização, que vem desde a primeira fase até essa última fase. Vou dar um exemplo para vocês, tá aqui, ó. Os transportes e as telecomunicações, como mudaram a nossa globalização. Eles são basicamente o nosso motor, ó. A partir de 1500 a 1840, eu vou mostrar só um exemplo simples para você de como a coisa mudou. Eu tinha a ideia é a seguinte, ó. Eu tenho um funil, né? Basicamente um mundo em 4 figuras diferentes, analisadas como um funil. Ele foi afilando. Só que eu quero mostrar para vocês que o mundo ele não diminuiu, tá? Embora pareça, Gleice, mas na figura só que o mundo não diminuiu. Apenas o que foi feito, né? Apenas as descobertas que o homem fez fizeram com que diminuíssem o espaço por meio do tempo, né? A viagem continua a mesma. É aquele exemplo que eu dei para vocês na aula. De Maria a Baixio são 9 km e pouco. Se uma pessoa vai a 20 km por hora, ele vai demorar muito mais do que quem vai por 80 ou 100 km, tá? Então, ó, em 1500 a 1840, eu tinha carruagens e barcos à vela que andavam mais ou menos a 16 km por hora. Olha a velocidade. De 1850 a 1930, eu tinha locomotivas a vapor, né? As Maria Fumaças, que se chamava, né? As locomotivas, que andavam a 100 km por hora. E eu tinha barcos que andavam a 57. Olha a diferença aqui, ó. 16 km os barcos andavam, agora ele já está andando a 57.
Nos anos de 1950, eu tenho os aviões de propulsão que chegam a 640 km por hora. Só que agora, a partir dos anos 1960, eu tenho jato de passageiro que podem chegar até 1.100 km por hora, tá? Então assim, a velocidade do mundo, ela mudou bastante. Se tu pegasse aqui um período de grande navegação, que era um barco à vela, o pessoal saía da África, o pessoal saía da Europa para chegar até a América, durava em torno de 6 meses de viagem, né? Hoje, se eu vier num jato desse de passageiro, vai durar apenas algumas horas, né? Então assim, você diminui meses e você acrescenta apenas horas. Então assim, não é que o mundo ele simplesmente encurtou. Não, ele não encurtou, ele continua a mesma distância, tá? Agora, as utilizações que o ser humano criou e desenvolveu fizeram com que ele mudasse, né? Então assim, essa mudança, essa criação que ele fez, esse desenvolvimento que ele fez com que a sua viagem em tempo, né, a sua propulsão de tempo, ela fosse diminuída, tá bom? Então aí foram as 4 fases da globalização, bem como os motores tecnológicos que foram criações através do tempo, tá? Forte abraço a todos e até a próxima aula.